a NBA G-League Ignite deveria ter funcionado. Ela gerou 5 escolhas no top 10 e ofereceu aos jovens do ensino médio uma alternativa real ao basquete profissional. Conseguiu compromissos de Jalen Green, Scoot Henderson, Dyson Daniels, mas após 4 temporadas, terminou. O que aconteceu aqui? Parecia uma ótima ideia, bem executada e gerou muita empolgação. O que aconteceu com o NBA G-League Ignite? O time foi criado em abril. Desde 2020, a G-League, antes chamada D-League, atuou por anos como liga de desenvolvimento da NBA. E em 2020, ela já tinha se tornado uma parte fundamental da formação de times da NBA. A NBA queria mais e criou o G-League Ignite. A ideia era que a NBA formasse um time na atual G-League, recrutaria os melhores jogadores do ensino médio para jogar lá, em vez de irem para a faculdade. O time seria projetado para atender às necessidades desses recrutas de alto nível, focando no desenvolvimento deles no basquete. A meta era reunir recrutas famosos com veteranos em um time de destaque para enfrentar a forte concorrência da G-League. E depois de um ano, eles estariam ainda mais preparados para o draft da NBA do que estariam se tivessem ido para a faculdade. Embora oficialmente tenha começado em 2020, eles tentaram em 2019, mas não conseguiram convencer ninguém a se comprometer. Então eles aumentaram ainda mais os salários dos jogadores que estavam tentando recrutar, e em 2020 conseguiram sua primeira leva de compromissos. Os primeiros contratados do G-League Ignite foram liderados por Jalen Green, apontado pela ESPN como o melhor jogador da turma de 2020. Jonathan Kuminga mudou de categoria de 2021 para 2020 para assinar com o Ignite, o que foi um grande negócio para o time. Ter iniciado já com 2 prospectos badalados como Green e Kuminga deu credibilidade imediata ao time, e parecia que esse seria um momento histórico, transformando o G-League Ignite em um divisor de águas no desenvolvimento do basquete. A equipe teve uma temporada razoável, com 8 vitórias, 7 derrotas e vaga nos playoffs. Mas esse ainda era um período em que os esportes ao vivo estavam em uma situação muito estranha. Por causa da pandemia, o crescimento da liga realmente sofreu como resultado. Green e Kuminga tiveram temporadas sólidas e chegaram ao draft de 2021 com valores em alta. Na verdade, o ano com o time não trouxe prejuízo nem benefício a eles. Num mundo ideal, um deles se destacaria e viraria a escolha número 1 consensual, criando muito impulso. Mesmo sem isso ter ocorrido, ainda era o início e um passo sólido. Mas a real prova para o Ignite seria como os prospectos jogariam na NBA. Porque, em teoria, eles deveriam estar ainda mais preparados para a liga. Vindo da G-League, não da faculdade, esse era o conceito. Você está jogando contra caras com experiência na NBA, que estão com fome de voltar para a liga, que são homens adultos, e você está em um ambiente profissional de desenvolvimento do basquete. Não tem ir para aula, não tem torneio da National Collegiate Athletic Association. O principal objetivo do time é seu desenvolvimento, algo que nem os calouros mais talentosos de uma só temporada na faculdade conseguem. Todos observavam Green e Kuminga em sua estreia na NBA, enquanto novos contratados do G-League Ignite chegavam. O segundo ano teve nomes como Jaden Hardy, que a ESPN colocou como número 2 da turma do ensino médio de 2022, Marjon Beauchamp, outro dos 50 melhores prospectos do ensino médio e o primeiro contratado internacional do programa, Dyson Daniels, da Austrália. Não foi visto como avanço em relação ao grupo anterior, mas ainda era um bom time. Aquela temporada, mais uma vez, foi afetada pela pandemia, o que os limitou a apenas 12 jogos, nos quais tiveram 6 vitórias e 6 derrotas e ficaram fora dos playoffs. Apesar de algumas exibições e histórias de sucesso, Beauchamp foi escolhido na primeira rodada e Daniels chegou à 8ª posição geral. Hardy caiu para a 2ª rodada e, no geral, o time não gerou tanto entusiasmo quanto a NBA esperava. A pandemia reduziu bastante os jogos desses caras. Disputar 12 a 15 jogos na G-League e poucos amistosos gerava bem menos material em vídeo do que na universidade, onde times faziam até 40 partidas. E ainda mais preocupante, os prospectos do Ignite estavam ganhando uma certa reputação de serem caras talentosos, sim, mas que não evoluíam tanto assim no ano que passavam no programa. Preocupa que um programa criado para oferecer melhores oportunidades de desenvolvimento individual do que a universidade não cumpra esse objetivo. O que nos leva ao terceiro ano. E, de longe, o maior contratado daquele ano foi Scoot Henderson, o armador mais bem classificado de sua turma no ensino médio, continuando a tradição do Ignite de atrair armadores principais altamente ranqueados. Havia muita empolgação em torno do Ignite e de Scoot naquela temporada porque eles finalmente puderam ter uma temporada quase normal após a pandemia.
E o próprio Ignite foi exibido na televisão nacional, com 2 jogos de exibição entre o Ignite e Victor. O time internacional de Wembanyama tinha como objetivo ser uma vitrine para os possíveis primeiros e segundos escolhidos no draft da NBA de 2023. E se não fosse por Wembanyama, Scoot Henderson poderia ter sido a primeira escolha geral da história do Ignite e realmente um destaque para eles. Mas é claro, não foi isso que aconteceu. O próprio Scoot foi muito bem no Ignite, mas acabou sendo a terceira escolha geral, atrás de Wemby e do astro universitário Brandon Miller. Quando sua temporada de novato começou, o futuro do programa ficou preocupante. Scoot enfrentou dificuldades como novato, mesmo parecendo pronto para a NBA. E até então, nenhum dos outros ex-alunos do Ignite, escolhidos nas primeiras posições do draft, tinha superado as expectativas do draft. Jalen Green foi útil aos Rockets, mas não virou estrela e acabou trocado aos Suns em um pacote por Kevin Durant. Na off-season de 2025, Kuminga não se firmou como peça central nos Warriors, apesar do potencial. Já Dyson Daniels foi talvez o maior sucesso, mesmo ficando ofuscado pela profundidade de alas em New Orleans. Antes de ser trocado para os Hawks como parte de um pacote pelo DeJounte Murray e se destacar como uma estrela defensiva. Mas quando você soma esses 3 resultados ao início lento do Scoot, havia dúvidas reais sobre se o Ignite era realmente bom para o desenvolvimento dos prospectos. Se não fosse assim, o time não duraria muito. Isso nos leva ao 4º e último ano do G-League Ignite. Ron Holland e Matas Buzelis, 2 dos 5 melhores recrutas do ensino médio, lideraram essa turma. Apesar do talento, essa versão do Ignite foi a pior até agora. Terminando entre os piores da liga, isso, junto a outros fatores que explicarei, basicamente encerrou a liga imediatamente. Para Holland e Buzelis, até o momento desta gravação, ainda é cedo para dizer exatamente o que eles vão ser no nível da NBA, mas ambos definitivamente mostraram algum potencial. O mesmo ocorreu com vários ex-jogadores do Ignite que ainda não corresponderam às expectativas na liga. Infelizmente, a NBA decidiu que acabou. Encerraram o programa Ignite, o que foi decepcionante para um conceito que parecia ótimo no início. Parecia que o cenário do basquete na época estava desesperadamente precisando de uma alternativa ao basquete universitário. E já fazia uma década desde então. Brandon Jennings e outros foram para o exterior por um ano para ganhar salário e evitar a faculdade. O Ignite era ideal para jogadores recrutados que buscavam se desenvolver, chegar à NBA, ganhar salário e evitar a faculdade. Alguns fatores atrapalharam, como já citei no vídeo. A pandemia diminuiu muito o ritmo do Ignite. O time não era tão visível nem jogava tantos jogos quanto deveria. O principal motivo disso não ter funcionado foram mudanças feitas pela National Collegiate Athletic Association, provavelmente devido a ameaças como o Ignite e outros fatores globais que tentavam afastar jogadores da faculdade. A National Collegiate Athletic Association alterou as regras sobre nome, imagem e semelhança, Name, Image and Likeness, que basicamente permitiu que os atletas fossem para a faculdade e recebessem dinheiro. Até agora, há jogadores ganhando milhões por só uma temporada de basquete universitário. O que meio que eliminou qualquer mercado que o Ignite teria tido em primeiro lugar. O sucesso veio com os melhores classificados de cada turma do ensino médio. Eles não conseguiam mais competir com o dinheiro que esses caras ganhavam na faculdade, o que faz sentido. A G-League não ganha dinheiro suficiente para pagar milhões de dólares para esses caras. Eles oferecem muito mais valor para grandes faculdades na televisão do que para a G-League. Então faz sentido que eles estejam ganhando mais na faculdade. E a partir desse momento, quando o Name, Image and Likeness entrou nisso, basicamente acabou para o Ignite. Ainda havia um lado de desenvolvimento, mas isso não tinha se concretizado na NBA. Se não podiam competir financeiramente, não havia razão para o time existir. No entanto, mesmo se o Neil nunca tivesse entrado em cena, não tenho certeza se o Ignite teria sido um sucesso de qualquer forma. Um dos outros grandes problemas que surgiram com o time foi que era muito estranho estruturá-lo. Era legal conseguir esses caras altamente recrutados, mas você só conseguia 1 ou 2 deles por ano. Depois talvez mais 1 ou 2 jogadores entre os 100 melhores ranqueados ou jogadores internacionais, mas aí você precisa completar o resto do elenco. No começo, era um monte de veteranos da NBA que estavam lá só para orientar os mais jovens, mas isso realmente não funcionou. É difícil fazer os jogadores aceitarem ser apenas coadjuvantes na G-League, para que jovens de 18 e 19 anos possam se mostrar no draft. Não daria para montar um time só com recrutas do ensino médio, pois alguns não jogariam o bastante para serem escolhidos no draft. Então, na verdade, montar o time era um desafio muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Tudo isso me leva a acreditar que o experimento Ignite nunca vai voltar. É decepcionante, pois era um conceito legal que poderia ter dado certo, mas nunca esteve na situação certa para isso.